Bom, a primeira coisa sobre essas manifestações é que elas foram grandes, né? Teve muito carro, quilômetros de fila na carreata e muita gente ali se aglomerando em frente ao Palácio do Planalto. Essa aglomeração, obviamente, pega mal no momento de pandemia, onde as próprias autoridades de saúde do governo não recomendam isso, recomendam o isolamento social. Agora, se o presidente é parcialmente responsável por isso, ou de alguma forma incentivar, ele não pode ser totalmente responsabilizado, porque os cidadãos têm volição, têm livre-arbítrio, eles podem fazer o que eles bem entenderem. Então, não é o presidente que controla necessariamente o apoio. Eu acho que isso é a primeira coisa importante para a gente entender, para fazer uma análise correta. Senão fica tudo na figura do Bolsonaro, como se fosse um bando de gente, aí sim, marionete controlada por ele. E não é disso que se trata. Tem muitos brasileiros que são chamados pejorativamente de gado, de bolsonarista, minion, essas coisas, mas que são brasileiros que não morrem necessariamente de amores pelo presidente, reconhecem defeitos, mas que estão preocupados com a turma do lado de lá, com a turma da resistência ao fascismo. Eles acham que esse pessoal representa uma ameaça ainda maior às instituições, e isso às vezes leva a alguns arroubos autoritários ou até golpistas, né? Fecha Congresso, fecha STF, coisas dessa natureza. O presidente subiu o tom, é verdade, né? E ele vai nessa estratégia do morde e assopra, jogando até como um balão de ensaio para ver onde há mais resistência, onde há mais apoio. No dia seguinte, normalmente ele volta atrás, hoje ele voltou atrás com uma ação. Ele não insistiu na indicação do Ramagem, como já comentamos. Agora, eu desconfio de todo governante populista que fala em nome do povo. O povo está ao meu lado. Isso é uma coisa que nos remete a Rousseau, aos jacobinos. O povo brasileiro são 200 milhões de habitantes, de cidadãos, que representam vários perfis distintos, vários interesses difusos. Não dá para colocar numa coisa monolítica. Inclusive, isso é muitas vezes usado por pares jornalistas quando eu critico demais a imprensa. Eles me lembram, e é verdade, que a imprensa não é algo único. Né, existe ali várias imprensas, vários jornalistas, repórteres, e é preciso analisar caso a caso. Eu ataco normalmente uma tendência geral de viés. Óbvio que eu estou sendo injusto com a minoria que não age assim. Por que eu digo isso? Porque é fundamental a gente levar essa mesma análise para aquele povo que está lá. Curiosamente, esses mesmos pares na imprensa, na hora de julgar aquelas manifestações bolsonaristas em apoio do presidente ou contra os seus inimigos, tratam aquilo tudo como um bloco monolítico, como algo único. Então, se tem algumas pessoas falando em fechar Congresso, se tem placas pedindo um cabo e um soldado para o Supremo, eles falam automaticamente que as manifestações são em si antidemocráticas. Se há uma agressão isolada a um repórter, sendo que dá para ver na imagem que vários foram ali fazer um cordão de isolamento para protegê-lo, né? Aí a manifestação em si é violenta e o presidente acaba sendo responsabilizado. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes e nossos telespectadores do que acontecia lá em 2013, quando aquele movimento de esquerda radical Passe Livre fazia suas manifestações e que acabavam sempre em pancadaria e destruição de patrimônio público por conta daqueles black blocs. Eu vou lembrar, para quem tem memória curta, muitos jornalistas e as manchetes todas davam a entender que as manifestações eram sempre totalmente pacíficas e terminavam, infelizmente, em agressão por causa de uma minoria que tomou conta das manifestações. Essa era a narrativa vigente. E tinha lá Caetano Veloso e outros artistas e intelectuais se mascarando de black blocs para defender, inclusive, os mascarados, né? Então, essa era a realidade daquela época. Agora, basta ter um sujeito que empurra um repórter que vira toda manifestação antidemocrática, violenta, agressiva, e a culpa é do presidente. Eu chamo a atenção disso para mostrar que há na imprensa, infelizmente, sim, um grande viés, uma torcida do contra, que procura pelo em ovo, por picuinha, por problemas ideológicos, em tudo aquilo que vem de apoio ao presidente.